Bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente mergulha num tema, olha, fascinante e às vezes até meio desconcertante: o mundo das experiências fora do corpo. Vamos explorar a consciência para além dos limites do físico. É um tema que mexe com muita coisa, né? Percepção, realidade. Exato. E para nossa análise, a gente tem dois relatos bem específicos e, eu diria, únicos. O primeiro é brasileiro, Projeções da Consciência, do Valdo Vieira. É um diário bem detalhado, quase técnico, que ele usou como base para a conscienciologia que ele propôs. Uma abordagem bem sistemática, né? Quase como uma ciência da consciência. Isso. E o segundo é um clássico americano, Projeção do Corpo Astral, do Sylvan Muldoon. Esse já vem de décadas de experiências dele mesmo, muitas bem intensas, até sofridas, segundo ele descreve. Experiências bem pessoais e, digamos, na pele mesmo. Pois é. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar as ideias centrais desses dois trabalhos, ver onde eles se encontram e as semelhanças são às vezes surpreendentes, e onde eles diferem nessa investigação sobre, bom, sobre sair do corpo. O que acontece, o que se vê, como funciona. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Para começar, acho que o ponto central é esse. Os dois descrevem um estado onde a consciência parece operar fora, separada do corpo físico, certo? Exatamente. É a base de tudo. Vieira chama o veículo dessa experiência de psicossoma. Já o Muldoon usa o termo corpo astral. No fundo, será que estão falando da mesma coisa? Olha, essa é a grande questão, né? Essencialmente, parece que sim. Ambos descrevem um segundo corpo. Uma espécie de cópia energética mais sutil do nosso corpo físico. O Muldoon ele faz questão de dizer que esse corpo astral não é a alma, o espírito em si. É mais um veículo para a alma, uma interface, sabe? Uma ponte, talvez. Isso, uma ponte entre a consciência mais pura e o físico. Já o Vieira, dentro daquele sistema maior dele, a conscienciologia, Que ele via como uma ciência mesmo, né? exato, Para estudar a consciência de forma total. exato. A visão dele é talvez mais ampla. Ele não fala só do psicossoma. Menciona outros corpos, tipo o mental soma, que seria ainda mais sutil, ligado ao pensamento puro. Interessante essa ideia de vários veículos. Mas voltando para o psicossoma e para o corpo astral, como eles descrevem a aparência, a sensação disso? É tipo um fantasma? Não exatamente etéreo ou fantasmagórico como a gente imagina. Ambos falam de uma certa materialidade sutil. O Vieira até conta um caso em que tentou usar o psicossoma para fechar uma janela, tipo telecinésia. E conseguiu. Não conseguiu. Ele notou justamente a dificuldade de interagir com a matéria densa, apesar de perceber o psicossoma como tendo forma, substância. E o Muldoon descreve o corpo astral como se fosse um acumulador de energia vital, energia nervosa, etérica, que reflete como está o corpo físico. Ambos veem como um duplo, às vezes quase idêntico ao corpo físico, pelo menos no começo. E tem aquele elemento crucial que os dois mencionam para manter a ligação com o corpo físico. O cordão de prata para o Muldoon ou o cordão energético para o Vieira. Parece que nisso eles concordam totalmente, né? A importância disso. Sim, é um ponto de convergência muito forte. Concordam que existe e que é essencial para a vida física. O Muldoon é bem direto nisso. Para ele, se esse cordão romper, é morte física. Fim de papa. Ah, então é isso que diferencia a projeção da morte mesmo. Exatamente. Enquanto o cordão está lá, intacto, a consciência pode voltar para o corpo. O Vieira também fala muito da importância desse elo vital que conduz energias entre o físico e o psicossoma. Como esse cordão funciona exatamente? Bom, aí já é um dos grandes mistérios, né? Ok, então temos a ideia desse segundo corpo ligado por um cordão. Mas como essas experiências de separação acontecem? Pelos relatos, especialmente do Muldoon, não parece ser sempre algo tranquilo ou escolhido. Não mesmo. O Muldoon conta muitas projeções que aconteceram sem ele querer, sabe? Desencadeadas por doença grave, um choque físico, anestesia, até desmaio. Ele passou boa parte da juventude tentando entender e controlar essas saídas, que eram espontâneas e muitas vezes bem assustadoras para ele. Imagino. E ele descreve as sensações antes? Sim, várias.
Uma sensação de frio que vinha de repente, dormência, pressão na cabeça, umas vibrações internas que pareciam tomar o corpo todo. E a tal da catalepsia astral. Catalepsia astral. O que é isso? Ele descreve como um estado de paralisia total do corpo físico. A pessoa está consciente, mas não consegue mexer um músculo, completamente imóvel. Nossa, e isso era ruim? Para ele, não era um problema. Ele via essa catalepsia quase como uma condição necessária para a separação acontecer, principalmente nas projeções que não eram controladas. É como se o corpo físico precisasse ser desligado para liberar o veículo astral. Faz sentido. E o Vieira, como ele via o início da projeção, os gatilhos? O Vieira também fala de vários gatilhos, incluindo os que acontecem espontaneamente durante o sono, relaxamento. Mas a abordagem dele na conscienciologia foca muito em desenvolver a projeção consciente, controlada. Ele ensina técnicas para isso. Ah, então ele preferia as projeções treinadas. Parece que sim. Ele valoriza as projeções naturais ou treinadas. Tinha mais cautela com métodos tipo usar drogas, sabe? Achava que isso podia atrapalhar a lucidez, o controle da consciência na experiência. Ele até detalha uma técnica de relaxamento em 10 passos, para induzir a projeção de propósito. E os mecanismos por trás disso? O Muldoon tinha uma lei fundamental, não é? Sim, é um conceito-chave para ele. A lei dele diz basicamente que a projeção rola quando se juntam duas coisas. Um desejo do subconsciente de sair e, ao mesmo tempo, o corpo físico está incapacitado ou passivo. Tipo, a mente profunda quer e o corpo permite porque está dormindo? Exato. O controle para Muldoon parece estar mais nesse nível subconsciente. Talvez o que o Vieira chamaria de criptoconsciente. Isso parece um pouco diferente do foco do Vieira, que é mais em desenvolver a autoconsciência, a lucidez, o controle da própria pessoa sobre o processo todo, né? Justamente. Embora os dois reconheçam que tem níveis mais profundos da mente agindo, o Vieira bate muito na tecla de treinar a consciência para iniciar, guiar e terminar a projeção quando quiser, como parte de um processo de autoconhecimento mesmo, de evolução. O Muldoon, talvez por causa das experiências dele terem sido mais brutas no início, foca muito nesses mecanismos quase físicos e nas sensações da saída e da volta. E falando em sensações, o Muldoon fala de uma tal faixa de atividade do cordão. O que era isso? Ele descrevia essa faixa de atividade como uma área perto do corpo físico, talvez alguns metros só. Ali dentro, o corpo astral que saiu seria puxado com muita força de volta para o corpo. Os movimentos ficavam instáveis, difíceis. E tinha mais coisa nessa faixa? Tinha. Ele dizia que ali aconteciam fenômenos estranhos dos sentidos, tipo ver dobrado, visão meio distorcida, e as famosas repercussões. Repercussões. Como assim? Ele descreve como choques, solavancos, uns impactos que a pessoa sentia no corpo físico, mas que correspondiam a coisas que o corpo astral fazia enquanto estava projetado, especialmente se voltasse rápido demais ou batesse em algo ali perto. Nossa, que ligação íntima. O corpo físico sentindo o que acontece com o astral ali pertinho. Exato. O Vieira não usa esse nome, faixa de atividade, mas ele descreve sensações de peso, de dificuldade quando voltava para o corpo. Comparava a vestir um casacão de chumbo pesado, desconfortável. Isso também sugere que a transição de volta não é sempre suave. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Depois que saíam, lá fora, o que eles viam? Que tipo de lugares, de realidades eles descrevem? Aqui, a variedade é enorme, embora tenha pontos em comum também. O Vieira, com aquela abordagem mais sistemática dele, descreve muitos ambientes extrafísicos diferentes. E muitos parecem ter uma função, um propósito, sabe? Ele fala de oficinas extrafísicas, lugares para aprender coisas, conta que participou de grupos de estudo discutindo filosofia, tipo ortodoxia contra universalismo. Descreve até hospitais extrafísicos para ajudar consciências. Consciências. Ah, as consciências fora do corpo, né? Desencarnadas? Isso, as consciências extrafísicas. Ele fala desses hospitais para ajudar as que estavam perturbadas, doentes. E encontros? Ele encontrava outras consciências?
Sim, muitos. Ele fala bastante dos amparadores. Seriam consciências extrafísicas, mais evoluídas, mais lúcidas, que se dedicam a ajudar os outros, tanto os projetados quanto os desencarnados. Menciona até uns seres específicos, um tal de Javros, tipo um vigia extrafísico, e outro chamado Orco, que ele achava que era uma inteligência não humana, mas evoluída que ajudou ele em algumas coisas. Que complexidade! E ele via mais alguma coisa? Sim, ele relata perceber energias em lugares, tipo em túmulos. Ele chamava de pensenes, uma palavra que ele criou para juntar pensamento, sentimento e energia. Uau! E o Mudon? O que predominava nas visões dele? As experiências do Mudon parecem mais focadas numa realidade que é uma cópia, um reflexo do nosso mundo físico. Ele descreve muito a experiência de se ver fora do corpo, olhando o próprio corpo deitado na cama ou andando pela casa, pela vizinhança. E os encontros dele? Os encontros que ele relata são mais com espíritos que pareciam ainda muito presos à terra, sabe? Às vezes meio confusos, repetindo coisas, ou então os duplos astrais de pessoas vivas, que também estariam projetadas, mas sem saber. E uma coisa constante nos relatos dele é sentir a força do cordão puxando de volta, principalmente quando estava perto do corpo, naquela faixa de atividade. Então, peraí. Temos o Vieira descrevendo estruturas complexas, hierarquias, propósitos no extrafísico, e o Muldoon mais focado nesse plano astral colado no nosso mundo físico. Como a gente entende essa diferença? Olha, é uma diferença importante. Talvez aponte para níveis diferentes de experiência, o acesso a camadas diferentes dessa realidade não física. O Vieira, com o treino dele, o foco na lucidez, parece que acessava dimensões mais organizadas, com consciências com objetivos claros de evolução, de ajuda mútua. Já o Mudum, principalmente no começo, com as saídas involuntárias, parece ter experimentado mais o que alguns chamam de astral inferior ou plano etérico, uma dimensão mais próxima que reflete muito o nosso mundo material, com ecos, formas astrais ligadas a ele. O que eu acho fascinante aqui é essa ideia da plasticidade dessas realidades que os dois trazem, a mente moldando o ambiente. Parece central, né? Sem dúvida, o Vieira fala claramente das formas pensamento, energias da mente e da emoção que podem ser moldadas para criar ambientes, objetos lá no extrafísico. Ele descreve lugares onde se aprende a fazer isso, e o Muldoon, mesmo sem usar essa palavra, também bate muito na tecla de como o pensamento, o estado mental, afeta tudo na experiência astral. Ele dá aqueles exemplos clássicos. A roupa aparece no corpo astral só pelo hábito de pensar que está vestido, ou como o medo pode criar encontros assustadores. Então, nos dois casos, a mente tem um poder de criar muito mais direto lá, né? Muito mais direto e imediato, parece. E os dois parecem concordar que tem várias dimensões, vários planos, coexistindo com o nosso. O Vieira faz aquela distinção com os sims, nós aqui encarnados, e com os siestes, as consciências extrafísicas. Sim, essa diferença é chave na conscienciologia. E o Vieira vai até mais longe. Ele descreve uns estados de consciência bem avançados que daria para alcançar com a projeção lúcida, como a consciência livre. Consciência livre. O que seria isso? Seria um estado onde a consciência funciona além até do psicossoma, talvez usando só o mental soma, o corpo mental, um estado que transcende forma, espaço, tempo, uma sensação profunda de paz, de unidade, de entender o universo. É um potencial de expansão da consciência muito além de só sair do corpo no duplo. Tanta coisa! Mas aí vem a pergunta inevitável. E os riscos? Sair do corpo assim é perigoso. Como eles viam isso? O Vieira lida com isso bem diretamente. Ele contesta muitas das ideias populares sobre perigos enormes, tipo morrer durante a projeção, teu corpo roubado por outro espírito, ou o cordão romper sem querer. Ele achava isso exagero? Sim, ele considerava esses medos muito exagerados ou baseados em falta de informação mesmo. Argumentava que os próprios mecanismos naturais protegem a pessoa que se projeta. E o Muldoon? Com aquelas experiências difíceis no começo, ele não via perigo. O Muldoon admite, sim, o medo. O medo intenso, principalmente para quem está começando, que pode até paralisar. E ele descreve o desconforto real das repercussões na volta para o corpo.
Mas o foco dele não era tanto no perigo, era mais em entender como a coisa funcionava para poder controlar. Ele até discute a possibilidade teórica de obsessão, né? Uma influência ruim de outra consciência. Ou até alguém tentar pegar emprestado o corpo físico por um tempo. Mas ele achava isso muito pouco provável, especialmente se a pessoa tivesse um certo equilíbrio mental. O maior perigo para ele parecia ser o próprio medo e não ter controle no início. E a ética disso tudo? Eles falam sobre como se comportar quando se está projetado. Falam, principalmente o Vieira. Dentro da ética da conscienciologia, que ele chama de cosmoética, ele alerta especificamente: não use a projeção para invadir a privacidade dos outros. Espiar, por exemplo. Ele achava isso errado, claro. Sim, e dizia que além de errado, podia atrair companhias extrafísicas ruins, perturbadas. Mas de forma geral, os dois deixam implícito que é preciso desenvolver muito autocontrole mental e emocional para navegar essas experiências de um jeito bom, construtivo. A qualidade do que você pensa e quer fazer parece ser fundamental. Se a gente conectar isso tudo, qual seria o objetivo de desenvolver essa capacidade? Por que sair do corpo? As motivações deles parecem ser um pouco diferentes. Claramente, para o Vieira, a projeção consciente era uma ferramenta-chave essencial na conscienciologia. O objetivo era amplo: acelerar a própria evolução conhecendo diretamente outras realidades, praticar o maxifraternismo. Maxifraternismo, o que é isso? Ele definia como uma ajuda ampla, sem restrição, a todas as consciências, onde quer que elas estivessem. E também cumprir a proexis. Proexis, outro termo dele. O propósito de vida, né? Isso, a programação existencial que cada um teria. E, segundo ele, muitas vezes essa programação envolve tarefas para fazer também fora do corpo. Ele descreve coisas como o desassédio. Que seria ajudar consciências que estão obsedando ou sofrendo? Exato, e até agir como isca extrafísica para atrair certas entidades que precisam de ajuda. Nossa, um propósito bem voltado para a ação para ajudar os outros entre dimensões. E para o Moldon, qual era o propósito? O propósito do Muldoon, pelo que se sente nos textos dele, parece mais ligado a buscar prova empírica, de que a consciência continua depois da morte, e entender como a vida funciona além do corpo físico. As experiências dele, que muitas vezes aconteceram sem ele pedir, viraram um laboratório pessoal para investigar essa realidade não física. O propósito parece mais ligado a comprovar para si mesmo, a entender a existência no nível fundamental e talvez compartilhar esse entendimento com os outros pelos relatos dele. Entendi. Então, para resumir o que a gente viu, temos esses dois autores, o Aldo Vieira e Silvan Muldoon. Dedicaram um tempão da vida deles para explorar e registrar essa experiência da consciência fora do corpo. Vieira fez isso de um jeito super sistemático, quase científico, criando toda uma teoria, a conscienciologia. Uma estrutura bem complexa. Já o Muldoon contou uma jornada mais pessoal, mais crua, muitas vezes uma luta mesmo para entender os fenômenos que aconteciam com ele sem ele querer. Exato. E o mais interessante é que, mesmo com abordagens e contextos tão diferentes, eles chegam a relatos detalhados e que têm uma consistência sobre essa capacidade da consciência operar fora do corpo físico denso. E com elementos em comum, né? Sim, apesar dos nomes diferentes da cultura, do foco da experiência, aparecem pontos centrais nos dois. A ideia de um segundo corpo, psicossoma corpo astral, a ligação vital com o físico por um cordão, de prata, energético, a influência enorme da mente, do pensamento, da emoção na experiência, a percepção de outros ambientes, outros seres, outras realidades além dos nossos sentidos normais. Esses relatos, mesmo sendo subjetivos, claro, mostram padrões que se repetem. Isso sugere que talvez exista uma estrutura por trás dessas experiências, apontando para uma natureza multidimensional da própria consciência, da realidade. Então, o que tudo isso significa? Depois dessa nossa conversa, fica uma ideia para a gente pensar tirada direto do que eles escreveram. Tanto Vieira quanto Muldoon, cada um do seu jeito, destacam muito o poder do pensamento e da intenção quando a consciência está nesses estados fora do físico. É verdade. Para o Vieira, o pensamento direcionado pode criar ambientes, interagir de forma útil com outras consciências.
E para o Moudon, a vontade lá do subconsciente, mesmo que a pessoa não controle totalmente, pode ser o gatilho que inicia a própria projeção. Exato, então a reflexão é, se a consciência mostra esse poder criativo, esse poder motor tão forte quando está um pouco mais solta das amarras físicas, que potencial será que ainda está escondido na nossa própria consciência, mesmo aqui e agora, no nosso dia a dia físico? É uma boa pergunta. Talvez algo para a gente ponderar.